Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos fazer a nossa 10ª aula do curso de Recursos Humanos e faremos o capítulo de número 12. Ok? Hoje nós vamos estar falando sobre o processo de monitorar pessoas. É um assunto bem interessante. Eu vou abrir aqui a nossa apostila. E como de costume, vai ter o estudo de caso, o João Sabrina. Nós vamos fazer uma leitura breve dele e vamos dar sequência. No estudo de caso, ele vai falar do processo de monitorar pessoas. Aí vai falar do João, E a Sabrina vai falar assim, tudo bem? João hoje irá conhecer o processo de monitorar pessoas. Aí o João fala, o que este setor realiza? E a Sabrina vai explicar. O que seria o processo de monitorar pessoas? Acompanhar, orientar e manter o comportamento das pessoas de acordo com o planejamento da empresa, garantindo que o mesmo seja bem executado e que os objetivos sejam alcançados. Esse processo compreende o banco de dados e sistema de informações gerenciais. Aí o João vai falar assim, seria avaliar o funcionário? Aí Sabrina, avaliar o seu desempenho. Aí João, mas como assim avaliar o desempenho? Aí Sabrina vai explicar para ele, sim. Primeiro, determinamos as competências do cargo. Aí João, como vocês determinam as competências? Sabrina, antes de avaliar o desempenho fazemos questionário pesquisa, tabulação da pesquisa e decidir sobre quais índices de prioridade intervir prioritariamente e secundariamente. Então vamos lá. E João, questionário, Sabrina, sim. Determinamos as maiores competências através do CH. Imagina, João, se o cargo for de auxiliar de recursos humanos. Separamos em CHA. O que significaria essas siglas aqui? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, conhecer teorias instrumentais e de educação corporativa. As habilidades, saber operar sistemas informatizados de levantamento de necessidades de capacitação. E saber realizar análise de dados, estabelecendo relações entre informações. Atitude, estar disposto a acompanhar eventos externos de capacitação. Aí João, e depois? Sabrina, colocamos números na nota. Exemplo, 1 não atingiu, 2 atingiu parcialmente, 3 atingiu satisfatoriamente e 4 superou as expectativas. Aplicando a pesquisa e depois disso tabulamos. Aplicamos a pesquisa e depois disso tabulamos. João, igual a pesquisa de clima, fazem gráficos também? Aí Sabrina, às vezes. Após a tabulação, nós avaliamos o seu desempenho oferecendo feedback. Aí João, então resumindo. Sabrina, irei resumir, pode deixar. Aí, o que é a avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho é um processo de avaliação sistemático do desempenho do funcionário e o fornecimento de um feedback sobre os ajustes de desempenho necessários. Se o nível desejado de desempenho ultrapassar o nível verificado, há uma variação que requer atenção especial. O processo de avaliação deve ser baseado na análise do cargo. O conjunto é formado pela descrição do cargo, que descreve os requisitos do cargo, e pelas especificações do cargo, que descreve as características individuais do funcionário. Aí, João, então a responsabilidade do cargo, lembrei, no recrutamento vocês analisam isso. Sabrina, sim.
e aqueles que não estiverem realizando as tarefas do cargo, fornecemos um feedback. João, o que é feedback? Aí vai explicar aqui, ó, feedback é uma palavra inglesa que significa realimentar ou dar resposta a um determinado pedido ou acontecimento. João, esse feedback é sempre negativo, né? Comento porque na padaria era só negativo. A Sabrina vai falar que não. Pode ser feedback positivo, corretivo, insignificante e feedback ofensivo. Aí João vai falar assim, quantos feedback? Aí a Sabrina diz assim, ó, sim, deixa eu te explicar. Aí ela vai explicar, agora nessa parte da apostila, vai explicar aí os 4 tipos de feedback, tá? Ó, tem como objetivo, esse é o feedback positivo. Tem como objetivo reforçar uma ação ou comportamento que desejamos que se repita. Em situações como essas, é sempre importante dar um feedback positivo para instigar esse comportamento. Tá? Esse no caso do feedback positivo. Agora o feedback corretivo. Tem como objetivo corrigir um comportamento inadequado. Dar este tipo de feedback pode ser um desafio, uma vez que a maioria das pessoas acaba confundindo corretivo com punitivo e entendam o feedback como ofensa. Sem o treino necessário, não é possível dar um feedback corretivo de forma eficaz. Agora, o feedback insignificante. Trata-se de um feedback vago ou genérico. Em geral, a pessoa que recebe não tem certeza de seu próprio propósito. Já o feedback ofensivo. Esse é um feedback arriscado e capaz de comprometer de forma severa as relações. Esse tipo de feedback desvaloriza e desqualifica a pessoa que o recebe, além de provocar sentimentos não recomendados à saúde das relações e das pessoas, podendo provocar comportamentos indesejados, tais como defesa, revide agressivo e submissão. O tipo de feedback praticado tem grande influência na definição do tipo de resposta que obtemos, né? Aí, João, interessante, tudo isso é estudo. A Sabrina vai falar, sim, psicologia, por isso eles preferem psicólogos. João, como vocês avaliam? Que ferramentas vocês utilizam? Aí a Sabrina, através de alguns sistemas. Aí o João, qual é o objetivo desse sistema? Aí Sabrina, vários. Um sistema de avaliação de desempenho tem como objetivo, aí ele vai listar alguns objetivos aqui, ó. Tá? Definir os critérios específicos de medição de desempenho, medir com precisão o desempenho anterior, justificar as recompensas dadas às pessoas ou a um grupo, extinguindo assim um alto e um baixo desempenho. Tá? Extinguindo assim um alto e um baixo desempenho. Definir as expectativas de desenvolvimento que o avaliado precisa para melhorar o desempenho no cargo atual e para se preparar para futuras responsabilidades. Aí João vai falar assim, entendi, mas quem realiza a avaliação de desempenho? Quem são os responsáveis? Aí Sabrina, o gestor da empresa pode fazer a avaliação seguindo uma metodologia específica. Suporte do pessoal de recursos humanos, supervisor direto. João, o gestor, mas como ele avalia? Aí Sabrina, normalmente acontece uma espécie de revisão do cumprimento das metas e objetivos determinados, considerando os profissionais que têm apresentado uma boa performance e aqueles que estão abaixo da meta. Aí João vai perguntar de novo. Ele analisa os resultados? Aí Sabrina, normalmente sim. Muitas das vezes não analisam como chegou, mas sim os resultados. Suporte do pessoal de recursos humanos. Experiência no assunto já é a Sabrina falando.
Experiência no assunto já é ampla, conhecendo métodos diversos de avaliação, que utilizam indicadores de desempenho, avaliação de desempenho com competência. Aí o João, como assim métodos diversos de avaliação, indicadores? Avaliação de desempenho por competência? Aí a Sabrina vai falar, vamos devagar, começarei com o método diverso da avaliação. Aí métodos diversos de avaliação, o que é isso, né? Sobre o que nós estamos falando agora. A avaliação de desempenho é uma estratégia essencial de recursos humanos para avaliar o comportamento dos brasileiros de uma empresa. Como essa ferramenta é possível averiguar os planos fortes e os planos de melhoria deles. Assim, para chegar a esses resultados, são utilizados diversos métodos de avaliação de desempenho. Principais métodos de avaliação de desempenho: autoavaliação, avaliação por objetivos, avaliação por competência, avaliação 90 graus, avaliação 180 graus, avaliação 360 e avaliação espontânea VoIP, ou VoIP, né? Aí o João vai falar assim, bastante métodos, como funciona esse de autoavaliação? A Sabrina vai falar que vai explicar. Autoavaliação. A autoavaliação é um dos métodos de avaliação de desempenho. Nela, o primeiro funcionário avalia seu desempenho baseado em critérios pré-determinados. Isso ajuda em seu autoconhecimento e na percepção das atitudes que devem ser mudadas para desenvolver a sua carreira. Aí, João, mas como o colaborador se autoavalia? A Sabrina vai explicar. São apresentadas questões sobre o comportamento e a realização de atividades cotidianas solicitada pelo gestor. Aí João vai falar assim, mas não pode dar problema? É difícil falarmos da gente? Aí Sabrina, o risco dessa autoavaliação é contar com a sinceridade dos funcionários. Muitas vezes eles nem mesmo conseguem reconhecer suas falhas. É preciso ter a certeza de que profissionais têm um nível de maturidade suficiente para lidar com essa situação. Aí João vai falar, verdade, e a avaliação dos objetivos? Aí Sabrina vai voltar a explicar novamente. Então vamos lá. Avaliação por objetivos. A avaliação por objetivos ocorre a partir dos objetivos pré-definidos, alinhados às metas organizacionais. Neste caso, os objetivos são traçados juntamente ao gestor e liquidados ao departamento em como um todo. O desempenho é medido a partir do cumprimento e não do papel que o colaborador deveria exercer para atingir. Aí João vai falar assim, que tipo de metas pode ser impostas? Por exemplo, aí Sabrina, quantos clientes foram atendidos? Quantas vendas o vendedor efetuou? Ou seja, quantitativamente. Aí Sabrina, essas metas, entretanto, devem ser possíveis de se alcançar. Se elas forem fora da realidade, a equipe se sentirá pressionada e sobrecarregada. Isso porque prejudicar o resultado da avaliação de desempenho. Isso pode prejudicar o resultado da avaliação de desempenho. Aí Sabrina vai falar assim, essas metas, entretanto, devem ser possíveis, que nós já até lemos, né? Mas vamos ler de novo, que é interessante. Se elas forem fora da realidade, a equipe se sentirá pressionada e sobrecarregada. Isso pode prejudicar o resultado de avaliação de desempenho. Agora, na sequência, nós vamos falar sobre a avaliação por competências. Deixa eu só ver se eu acho uma. Eu não vou achar aqui.
nós estávamos, né? Ó, avaliação por competências. Então, é bem igual o nome fala, né? A gente já consegue imaginar o que seria. Nesse método de avaliação de desempenho, são estabelecidos parâmetros de competência necessária em determinado cargo e departamento. A partir dessas competências pré-determinadas, o desempenho do profissional é medido. Tanto habilidades técnicas quanto conhecimentos teóricos e competências comportamentais são levados em conta. Aí João vai falar assim, essa você explicou. Aí Sabrina, sim. João, mas dentre todas, quais são as mais conhecidas? Sabrina, as mais conhecidas são essas, 90 graus, 180 e 360. João, como assim 90, 180 e 360? Isso me lembra escola. Aí Sabrina vai falar, sim, irei explicar. A evolução 90 graus, a avaliação 90 graus. A avaliação 90 graus é muito tradicional dentro das organizações. É também a mais direta. O gestor de uma determinada área avalia cada subordinado a ele. Ele é responsável por analisar e comunicar todos os resultados. Para ser feito pela liderança da equipe, esse modelo pode ser considerado eficiente. Entretanto, quando outros parâmetros são observados, percebe-se um ponto negativo, a visão única da avaliação. Quando ela é realizada por apenas uma pessoa, há o risco de olhar enviesado. Afinal, a proximidade do avaliador e do avaliado pode influenciar muito nesta análise e não expressar a realidade. Por exemplo, se há uma relação conturbada entre dois, é provável que o gestor não avaliará positivamente. Aí o João, resumindo, uma pessoa irá avaliar. Sabrina, isso mesmo. O que é a avaliação 180 graus? Aí nesse modelo, o avaliador realiza a avaliação de desempenho junto ao avaliado. A análise é a discussão do resultado, são feitos em conjunto. Nessa forma, é possível entender e esclarecer todos os tópicos levantados. Mas ainda que seja uma maneira de se ter uma troca maior, a avaliação continua sendo feita por apenas uma pessoa. Além disso, é necessário ter um sistema maduro de avaliação de desempenho e uma ótima comunicação entre liderança e subordinado. Ainda assim, a produtividade desse modelo não é garantida. Afinal, a análise sempre é feita de cima para baixo na hierarquia e a gestão não é avaliada. Aí, João, ambos se avaliam, é isso? Sabrina, sim. Tem a autoavaliação e a do supervisor. Normalmente, eles comparam a avaliação do desempenho. Aí, João, então as informações têm que ser iguais, tanto do supervisor e do colaborador. Por isso que é difícil, visões diferentes. Aí a avaliação 360 graus. Tá falando assim na apostila de vocês. Ó. É um dos modelos de avaliação de desempenho mais utilizados pela companhia, que desejam uma análise mais completa por permitir que o colaborador seja avaliado por qualquer pessoa ligada a ele, tanto gestores, tanto colegas. Ele tem por objetivo oferecer um resultado mais equilibrado, por ser a junção de diversas opiniões. Aí, João, mas pessoas te avaliam? Sim. Pode gerar conflito. Aí a Sabrina vai falar. A Sabrina vai falar. O julgamento na avaliação 360 graus pode ser mais balanceado, mas ele também tem seus contras. Os avaliadores são as pessoas diretamente ligadas ao avaliado. Ou seja, elas possuem uma relação com ele,
positiva ou negativa, tá? Que pode influenciar na reta final. Além disso, quando os avaliadores tomam conhecimento da final da avaliação, que pode ser para um fim de tomada de decisões e não apenas para desenvolvimento, eles podem querer beneficiar ou prejudicar alguém. Aí, João, é difícil avaliar? Sabrina, as pessoas gostam de saber como estão indo, fazendo de forma honesta e sincera, ajudando o colaborador a crescer. Aí João vai falar, verdade, Sabrina, nós utilizamos essa aqui. A avaliação espontânea VoIP. O VoIP aposta em uma metodologia de avaliação de desempenho diferenciada. A avaliação espontânea, ela vai mais além da avaliação 360 graus e permite que qualquer colaborador de qualquer departamento avalie qualquer outro colega, ou seja, você pode escolher qualquer membro da empresa que você queira avaliar. Aí, João, então eu posso ir em outro departamento e avaliar o colaborador? Sabrina, sim, espontaneamente. Aí, João, e dá certo? Sabrina, sim, mas ao avaliar, temos o cuidado de avaliar a sinceridade de quem avaliou. Aí João vai falar, entendi. Aí vocês têm umas questões aqui na página 198, que vai até a página... acho que é só até a página 199 mesmo. Então vocês vão responder, ó, da página... Aí, daquela forma, nós já estamos acostumados. Vocês vão responder, tirar foto e me mandar. Ok? Então está aqui, a partir da página 198 até a página... é só até a página 199 mesmo. Então, vocês vão responder, como vocês já estão acostumados, vocês respondem e me mandem a foto. O que a gente pôde perceber aí nesse monitorar pessoas, né? Então, quando a gente fala no feedback, por exemplo, a mesma coisa eu falar assim, pessoal, me manda o feedback da aula, para saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, tá? Seria uma resposta, né? Seria a pessoa analisa e vai nos dar uma resposta daquilo que foi pedido. Então, quando nós falamos aqui, por exemplo, a gente fala em monitorar pessoas, vamos até fazer uma pesquisa aqui na internet, quer ver? Deixa eu só abrir aqui. Vamos entrar no Google. E vamos colocar aí, monitorar pessoas. E vamos dar aqui. Aqui, ó, tem algo bacana aqui, que é esses 5 pilares essenciais de como organizar uma equipe. Esse aqui é muito legal, não sei se eu já comentei com vocês. Olha aqui o que ele fala aqui, ó. Vamos abrir aqui, que é uma página que fala só de RH, chama rhportal.com.br. Olha o que ele fala, ó. Sistema de monitoramento de recursos humanos. Vou pegar uma parte aqui, ó. Vamos ler só a introdução, o que ele fala. Vou pegar desde o comecinho aí.
O processo de monitoramento de pessoas tem um papel muito importante dentro das organizações. É através do monitoramento que a empresa pode ficar de olho em todas as ações, atividades realizadas e ficar atualizado com a informação sobre atividades, funções e até mesmo dados pessoais coletados dos próprios colaboradores. O monitoramento de pessoas tem um ciclo que é muito importante ser seguido. É como esse ciclo é capaz de detectar problemas antes mesmo que cheguem a acontecer. Assim como ele é muito importante que os dados internos e externos existam certos sigilos, né, dos dados encontrados no banco de dados da organização. O que ele está querendo dizer aí? Por esses dias saiu uma notícia, né, que os dados de milhões de pessoas tinham sido vazados. Não sei se vocês ficaram sabendo disso ou ouviram, entendeu? Dados vazados. Dados vazados. Vou só ver aqui. Tem um site também que você consegue visualizar, consegue acompanhar seus dados. Já tem um site com nome diferente, né? Vamos falar assim. Ó, eu vou abrir aqui mais de 223 milhões de dados pessoais brasileiros. Vamos abrir essa notícia aqui. Eu vou deixar ele correndo o vídeo, senão eu vou ficar falando em cima. Não vai ficar legal, tá? Deixa eu só ele abrir aqui. Vou deixar só vocês ouvindo aí o vídeo. Acho que demora para carregar. Colocar assim, vamos ver se ele acha uma reportagem até esse vídeo que abri. Ó, novo vazamento de 223 milhões de CPF. Então, vamos lá. Após o vazamento revelado em janeiro, depois do mega vazamento de dados revelado em janeiro, outra base com informações de brasileiro é vendida pela internet. O material vendido em fóruns da internet teria dados de mais de 223 milhões de pessoas, incluindo nome, CPF, e-mail, endereço, celular, sexo, data de nascimento. A base é oferecida por 0,3 Bitcoin
cerca de 94 mil. Aí ele vai falar dos fóruns, né, que está falando. Aqui, ó, a amostra da base de dados reúne 10 milhões de registros. Tá? Que ele borrou, né? Mas a gente já vê que são dados de pessoas aqui, ó, pelo pedacinho só que a gente consegue visualizar. Aí vai falar assim, ó, a Prodesp, né, responsável pelo Poupa Tempo, nega o vazamento de dados. A companhia adota rígidos controles de regra de acesso ao sistema de dados, que é monitorado 24 horas por dia em tempo real pelas equipes de TI. Em mais de 5 décadas e de inúmeras tentativas diárias, nunca houve vazamento de dados na Prodesp, afirma a empresa em nota. Aí vai falar assim, ó, vazamento de dados viram rotina. Eu vou parar aqui esse vídeo aqui e a gente vai continuar lendo. Não quer muito entrar não. Conversa agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o link e eu mando para vocês, tá? No nosso grupo. Senão vai demorar muito lá e... Aqui também, ó, em outro caso, informações relacionadas a 40 milhões de CNPJs foram colocados à venda. Além disso, dados sobre 100 milhões de veículos no Brasil. Aqui, pessoal, falo de CNPJ. Eu não sei se todos sabem, né, a diferença do CPF e CNPJ. Quando nós falamos em CPFs, é nós, né, pessoas físicas. Quando nós falamos em CNPJ, já é pessoa jurídica, a gente fala PJ, né? Então aqui, ó, que significa Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E o CPF, Cadastro de Pessoa Física. Ok? Então são essas as... Então, ó, teve muitos vazamentos de dados aí por esses tempos. E tem um site, quer ver? Vou até colocar aqui para vocês, eu não vou entrar. Como saber se meus dados foram vazados? Tem um site que a gente cadastra e ele mostra do governo mesmo, tá? Na realidade do Banco Central. Então, como saber se meus dados foram expostos? Vamos ver se aqui no Olhar Digital ele mostra. Que é o Registrato chama. Então é Banco Central, né, que criou mesmo. Entendeu? Aí aqui, ó, é um site do governo, tá? Deixa eu só ele carregar aí que a gente vai... E, por exemplo, nesse site aqui, todas as contas no banco que você tiver, ele vai mostrar. Pode ser até aquela conta que você não está usando há anos, que ela está inativa. Ele vai mostrar. Aí, por exemplo, já sou cadastrado, você CERN. Se não, para você cadastrar ou pessoa física ou pessoa jurídica. Certinho? Então é esse site aqui, ó. E vocês podem visualizar. Porque se tem alguém usando o seu CPF, por exemplo, ou está comprando o seu nome, você vai saber através
desse site que o governo tem aí. Antes de fechar, o que nós vamos fazer? Eu tenho o cadastro aqui. Eu vou acessar, não vou abrir, mas só para vocês verem. Se não me engano, em fevereiro, eu abri um relatório para ver o que eu tinha, né, no meu nome. Então aqui, ó, nos relatórios que eu fiz, as minhas chaves Pix, empréstimo que eu tenho e minhas contas no banco, minhas contas que eu tenho. Aí entra tanto banco digital, tanto agências normais, né? E câmbio e transferências internacionais. Ok? E aí, no caso, gerou, por exemplo, igual nos empréstimos, por exemplo, eu tenho um empréstimo. Eu vim no consultar, vai ter dois porque eu fiz duas consultas no mesmo dia. Aqui, ó. Então, ele gerou uma consulta aqui para mim. Se eu clicar, ele vai me dar a relação. Por exemplo, se eu tivesse 10 empréstimos, ele ia mostrar os 10 empréstimos que eu tenho. Tá? Aqui está aparecendo dois assim, porque eu gerei um atrás do outro. Foi no dia, acho que foi em fevereiro, aqui, ó. Dia 11 de fevereiro que eu puxei o relatório. Então, por exemplo, se eu quisesse ver hoje, né? Eu tenho que marcar, aí vai me passar todas as orientações, eu aceito e mando gerar o novo relatório. Aí ele vai gerar o relatório para a gente. Aí eu vou fechar, né? Posso voltar. Aí vocês vão ver que eu vou ter um relatório, um novo relatório, na data 8/5. Então vocês viram lá, por exemplo, não sei se vocês repararam, o cartão ele entra também como se fosse um empréstimo, né? Porque você usa o cartão no momento para pagar posterior, então ele entra como empréstimo também, ok? Então isso aqui é muito bacana. E para gerar, por exemplo, você quer saber contas, né? Então você vai, eu quero saber se alguém abriu uma conta no meu nome. Por exemplo, você sabe os bancos que você tem conta. Tá? Você manda gerar um relatório e ele vai mostrar se você tem, vai mostrar todos os bancos e seu CPF está relacionado. Ok? Que você tem conta nele. Tá? Então é bem legal isso daqui. E é uma forma também. A gente fala, é legal, mas é uma forma do Banco Central ficar de olho nos seus dados também. Né? Que ele tem aí o que você está gastando, o que você está fazendo de empréstimo, o que você está gastando de cartão. Então o governo tem tudo aí relacionado a isso. Ok? Então se vocês quiserem consultar, ó, vocês vão entrar no Banco Central do Brasil.gov.br, registrado. Tá? Eu vou deixar o link para vocês no grupo, tá? Quem quiser consultar, ou por exemplo, vocês vão comentar com o pai e a mãe de vocês aí, com o responsável, e vocês viram que tem como você rastrear isso. Então, vocês fazem um teste lá, ok? Então eu vou sair aqui, tá, do sistema, mas eu vou passar o link para vocês, ok? Deixei separado aqui, ó, uma reportagem que fala sobre esse vazamento de dados. Tá? Não vou falar, vou deixar passando. Tá? Não vou falar em cima, senão vai ficar ruim. Vou deixar ela passando aqui, só para vocês entenderem um pouquinho desse vazamento de dados que ocorreu.
pode ter sofrido o maior vazamento de dados pessoais do país e, pelo volume de informações, o maior da história mundial. E atenção, isso aconteceu há 5 meses, Márcia, só que só veio à tona agora. Inúmeros documentos estão sendo vendidos na internet. Foram hackeadas informações de mais de 223 milhões de pessoas, um número maior que a população do país, que é de 211 milhões, o que há na lista brasileiros que já morreram, que revela um laboratório de segurança digital de uma empresa líder em cibersegurança no país. Segundo o laboratório, foram vazados CPF, nome, endereço, fotos, renda, lista de beneficiários do Bolsa Família, declaração do imposto de renda e até a pontuação do consumidor no mercado, baseada no histórico de pagamento de contas em dia e também de dívidas. Também foram expostas informações de mais de 100 milhões de veículos, com números de chassi, placa, município, cor, marca, modelo, ano de fabricação e até o tipo de combustível utilizado. E ainda dados de 40 milhões de empresas, com CNPJ, razão social, nome, fantasia e data de fundação. Agora, esses dados estão sendo negociados na internet. E o perigo é o seguinte: a partir do momento que alguém mal intencionado passa a ter acesso às suas informações, essa pessoa pode cometer vários crimes usando o seu nome. Isso porque ela assume a sua identidade e, de forma online, por exemplo, pode pedir empréstimos e fazer dívidas no cartão de crédito. Os dados estão à disposição nos sites de busca. Para este especialista em privacidade e proteção de dados, algumas precauções devem ser tomadas. Para que eu vou baixar um aplicativo? Para que eu vou dar esse dado? Ele precisa ter mesmo acesso à minha lista de contatos? Às vezes a gente tem aplicativos baixados há anos e anos, a gente nem utiliza mais aquele aplicativo, mas ele continua consumindo dados a nosso respeito. Isso é tem uma propaganda do Itaú. Deixa eu ver aqui, ó. Propaganda do Banco Itaú. Deixa eu ver se é do Itaú mesmo. Que a pessoa chega e fala assim, não. Aqui, ó. É esse daqui. Falando disso também, só que aí fala da proteção, né, de dados. Rodrigo Mendes de Souza. Endereço Rua Maria Lisboa, 56 apartamento 38. Como você sabe meu endereço? Rodrigo, eu sei tudo sobre você. Seu cartão de crédito é... Então eles fizeram várias propagandas 3266. falando sobre essa proteção, né? Peraí! Esse RG na sua camisa é meu. Quê? É o CPF e telefone também. Não acredito. Você é o dono desses dados? Sou eu. Rafael Fernandes dos Santos? Sim. Isso? Eu sou teu fã! Eu tô com essa camisa porque eu te amo, cara! Me ama? Como é que você tá lidando com a fama? Que papo maluco é esse, cara? Eu não sou famoso, não. Seus dados são... Deixa eu te mostrar onde eu fiz a tatuagem. Você é do seu cartão de crédito. Eu tatuei. Não precisa não. Tá maluco, cara? Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito pra você confiar. Sai fora, cara. Eu te amo, cara! Então o Itaú fez várias propagandas, né, em relação a esse vazamento de dados que teve aí, né? Você não é o Rodrigo Mendes de Souza? Não, você tá se confundindo. Você não tem o cartão 3266 774 31314? Tá bom, sou eu. Eu sabia, Rodrigo! Como que você me reconheceu? Pela placa do carro, né? Óbvio. A MZ 5738 foi pago em 12 prestações de R$ 1.800
E aliás, tá aqui tá inteiraço, hein? Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito para você confiar. Só pra mandar no grupo? Então eles fizeram isso aí baseado no acontecido aí dessa... E muita gente falou, né, que era o Serasa, algumas coisas desse tipo, né, que deixou vazar os dados. Mas não se sabe, né, só se sabe que teve esse vazamento de dados aí do brasileiro. Ok? Então, voltando aqui na apostila, vocês vão responder para mim, tirar foto e me mandar. Ok? Então é isso. Nossa aula é essa. Eu vou passar a avaliação para vocês, tá? Eu vou fazer uma avaliação com um questionário, com um formulário. A avaliação vocês não precisam me mandar, porque vocês preenchendo, eu já tenho ela aqui, já aparece para mim. Tá bom? Então vocês só respondem, colocam o nome, né? Eu vou deixar um espaço lá para vocês colocar o nome. E vou fazer, vai ser uma avaliação curta, mas que vocês respondem para mim, para a gente ter a nota aí do Recursos Humanos. E na próxima aula a gente começa o departamento pessoal. Certinho, pessoal? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.